Olá, o tema deste Agenda hoje é o comércio com o mundo árabe. A imposição de tarifas extras às exportações brasileiras pelo presidente dos Estados Unidos passou a exigir do governo e dos empresários brasileiros estratégias para encontrar novos mercados e reforçar os já exigentes. Um desses mercados com grande potencial de ampliação para as exportações do Brasil é o mundo árabe. Neste Agenda, eu recebo o presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, William Dib Júnior. Muito obrigada por participação aqui no Agenda Econômica, doutor William. Obrigado a você, Antônio. Obrigado pela oportunidade. E ele vai falar especialmente para os brasileiros que pretendem ampliar o comércio com os 22 países do mundo árabe. Eu vou pedir ao senhor, então, que comece nos falando um pouquinho. A gente fala de mundo árabe, né? Mas são vários países que, a princípio, para nós que estamos aqui mais distantes, não estariam incluídos nessa lista. O que é que liga, o que é que faz existir esse mundo que a gente chama de mundo árabe? Então, a gente tem, no que denominamos o mundo árabe, esses 22 países que falam a língua árabe. E o mercado com esses 22 países é um mercado muito pujante, muito grande e não aproveitado em sua totalidade. Então, diante da política de tarifaço que o governo americano impôs, a gente tratou de viabilizar uma alternativa para os empresários brasileiros, a fim de que pudessem escoar as suas mercadorias, que certamente, em razão das taxas impostas, não vão ter preço competitivo para seguir no mercado americano. Então, o objetivo nosso foi trazer uma alternativa, uma oportunidade de negócio diante da crise que se impôs. Antes do senhor continuar, eu vou só pedir a Bruna e o Hermes, que estão dirigindo nossa gravação, para colocar aqui na tela um mapa, né, para a gente mostrar para a nossa audiência o que se considera esse mundo árabe, né? A gente tem aqui vários países do norte da África, os países da Península Arábica, né? E tem ali também Síria e também, teoricamente, tem Palestina também, que são considerados países de uma área chamada Levante, não é isso? Perfeito. Além desses países, tem os países do Golfo, os Emirados, a Arábia Saudita. Ao todo, são os 22 países que compõem todo esse mercado que hoje representa esses 3,7 trilhões de dólares mencionados aí no quadro. É o PIB total dessa comunidade. Exato, perfeito. 492 milhões de habitantes. Exato, quase meio bi. A gente teve em 24, por exemplo, 24 bilhões de negócios entre o Brasil e o mundo árabe. Um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, sendo que com o resto do mundo os índices se mantiveram, ou seja, teve um crescimento significativo. Né? Então, foi mais uma oportunidade que esse número mostra para a gente. Quer dizer, se fechou uma porta ou várias portas com os produtos que ficaram sujeitos ao tarifaço imposto pelo governo americano, e a intenção foi exatamente aproveitar o potencial do mercado dessa região que já existe, mas pode melhorar, porque os números do mercado do mundo árabe são muito maiores do que esses praticados com o Brasil. Então, a gente enxergou aí uma oportunidade de estreitamento dessas relações entre o Brasil e esses países do mundo árabe, para que pudesse escoar essa produção, isso tudo que o Brasil tem condição de vender. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho, antes da gente entrar propriamente nos números, quais são as características das empresas que hoje já fazem comércio com o mundo árabe? São empresas de descendentes de imigrantes que vieram dessa região? São empresas gerais do Brasil, como fazem com outros países? Como é que é a Câmara de Comércio Árabe Brasileira? Quem está na Câmara de Comércio Árabe Brasileira? A Câmara de Comércio Árabe Brasileira, ela tem 73 anos de história e ela, na condição de representante desses 22 países que falam a língua árabe, reconhecida
pela Liga, pela União das Câmaras Árabes, ela, com essa representação, ela faz aproximar as relações entre esses países, entre esses 22 países e o Brasil. E a abordagem para a aproximação ela se dá de diversas formas. A gente tem aqui um departamento de análise e estudos de mercado, que inclusive elaborou esse relatório sobre o tarifaço americano, por exemplo. A gente tem serviços de tradução, a gente tem serviços de aproximação entre os países realizados através de missões de negócios, missões específicas para determinados países ou para determinados tipos de negócios, e também a participação em feiras. Então, a gente, todo tipo de serviço que pode alcançar a aproximação entre esses países, nós praticamos. E principalmente a certificação dos produtos exportados do Brasil para os países do mundo árabe. Uma empresa que nunca fez comércio com o mundo árabe, que não tem nenhum tipo de relação cultural com o mundo árabe, o que ela precisa fazer para iniciar esse processo? Então, uma empresa que se aproxima da Câmara com uma proposta de trabalho no mundo árabe, o que é feito é a análise daquilo que ela pretende comercializar, daquilo que ela pretende vender no mundo árabe. Com isso, a gente, através dessa análise, desse estudo, a gente identifica onde haverá oportunidade de trabalho para ela. E, dentre outras alternativas, existe a participação dessa empresa em feiras internacionais que acontecem não apenas no mundo árabe, mas também em outros lugares, ou mesmo missões, onde a gente monta uma agenda para essa empresa que ela vai poder, nessa missão realizada, fazer visitas específicas voltadas para o negócio que ela pretende desenvolver. Todo esse desentrave burocrático, cultural, que existe, que é natural, que é inerente à transação entre países, a gente consegue impulsionar, a gente consegue ajudar e fazer do movimento um movimento mais facilitado, né? Então, para que os negócios possam prosperar. O primeiro passo é se aproximar da Câmara de Comércio Árabe Brasileira para quem ainda não tem nenhuma transação. Perfeito, exatamente, para que possamos orientá-lo, fazer as apresentações, enfim, todo o trâmite necessário para que possam conhecer como funciona, né, o tipo de negócio com o mundo árabe, que infelizmente é muito pouco conhecido no Brasil. Apesar desses números muito expressivos, muito representativos, ainda é pouco. A gente enxerga um mercado muito maior, muito mais amplo. Quais são as características que o senhor diria que são específicas, né, do negócio feito no mundo árabe, em diferença aos negócios feitos, por exemplo, hoje com Estados Unidos e com a Europa, que são típicas da cultura que o empresário brasileiro precisa entender? Então, o mundo árabe ele é conservador, ele é mais estável e é mais fiel. Então, quando ocorrem as apresentações, as tratativas e a realização desses negócios, eles tendem a prosperar com muito mais facilidade, com muito mais estabilidade do que o usual. A gente enxerga esse tipo de comportamento no mercado. E essas relações, exatamente por essas características, acabam sendo muito prósperas. Hoje eu vou pedir, Hermes, para colocar na tela um outro quadro de dados que nós preparamos, até a partir também de dados da fonte é a própria Câmara e a Comex Vis, que é essa corrente de comércio. O senhor chegou a comentar no início que esses são dados de 2024, foram 33,8 bilhões de dólares entre exportações e importações, as vendas brasileiras e compras, e a gente ficando aqui nas exportações brasileiras, 23 bilhões, o que indica um superávit muito poderoso, né, dos empresários brasileiros, e aumentos significativos, tanto aumento do superávit quanto aumento da própria venda, né? E os nossos maiores parceiros, Emirados Árabes, Egito, Arábia Saudita, Argélia e Iraque. Esses são os 5 maiores compradores do Brasil. Como é que o senhor caracteriza essa situação aqui? Apesar desse aumento, ainda tem como aumentar mais?
Sim, esses números são aqueles em relação a esses países e o Brasil. E tem aí alguns produtos elencados dentro desses valores. Contudo, o consumo desses países em relação a esses produtos é muito superior a esses números. E são produtos adquiridos não apenas no Brasil, mas em outros países também. Então, o nosso propósito com esse estudo foi exatamente enxergar essa oportunidade, visto que todos esses países consomem mais desses produtos do que o que está mostrado, a gente acha que tem cabimento, tem oportunidade, tem espaço para a gente, para o Brasil conseguir vender mais para esses países. Quer dizer, esse mercado desses produtos adquiridos do Brasil ele é muito maior, porque ele também é adquirido em outros países pelo mundo afora. Então, a alíquota de imposto lá no mundo árabe, ela vai de 5 a 0%. Quer dizer, são alíquotas muito amigáveis, muito favoráveis. Então, a gente já tem preço, tanto assim que a gente já tem esse mercado com esses países. Então, com esses elementos, o que nos cabe fazer agora é conquistar um pouco mais de mercado, é tentar conquistar um pouco mais de oportunidade, porque existe. O que eles compram do Brasil não é tudo que eles consomem. Alguns produtos a gente responde por 40% do consumo, 30% do consumo. Então, quer dizer, tem outro pedaço aí que a gente pode conquistar, que o Brasil pode conquistar. E como é que o Brasil pode conquistar? Os países deixariam de comprar de outros porque os nossos produtos são melhores ou os preços são mais atrativos? O que é que nos faria conquistar esse mercado que hoje está voltado para outros países? Então, existe muito de condição de venda que a gente nem sempre tem para entregar. Existe a questão do preço, evidentemente, e o que a gente aposta é que, diante dessa aproximação, com as condições que já existem, a gente acredita nesse crescimento, porque, de fato, ele não está explorado ao seu limite. Tá? Então, a gente tem sim condição de preço. E agora uma condição de preço talvez melhor ainda, já que não temos como escoar para os Estados Unidos, que é o alvo aí do estudo, a gente certamente consegue encaixar isso no mundo árabe. Precisaria um trabalho no sentido de se fazer mais presente, que é o que a Câmara já faz. A ideia é fomentar isso, tentar ter mais oportunidades, a gente enxerga diversas, mas enfim, agregar a maior energia possível nesse sentido para poder fazer esse mercado acontecer, né? Essas transações acontecerem. Quais são essas oportunidades específicas que o senhor enxerga, que a Câmara enxerga? Olha, a gente tem agora em outubro, por exemplo, a gente tem a Anuga, uma feira na Alemanha, onde tem uma das maiores feiras de alimentos do mundo, e ali você conecta empresários brasileiros com compradores árabes. É uma feira muito reconhecida, muito frequentada, e ali você consegue apresentar as vantagens das tarifas, discutir tema essencial, como, por exemplo, a certificação halal, que é um mercado muito forte que existe e que o mundo árabe exige algumas condições, etc., para alguns detalhes para que esse mercado se consuma. E a gente tem como apresentar, como mostrar isso exatamente nessas feiras. A Anuga é a primeira delas aí que acontece agora em outubro, mas tem outras, até o final do ano, temos mais 2 ou 3 feiras de grande expressão no mercado de alimento mundial. Normalmente o governo brasileiro leva comitivas, monta grandes estandes nessas feiras e leva comitivas. Vocês estão preparando alguma coisa em parceria com o governo brasileiro para essa feira da Alemanha e outras que possam vir a acontecer? A gente tem uma parceria com a Apex, em que a gente trabalha no mercado halal junto com a Apex. Esse ano a gente acompanhou a Apex junto com o consórcio do Nordeste por alguns países do mundo árabe, e nós também fazemos isso individualmente através de associados da Câmara de Comércio que tem interesse em fazer essas missões e mostrar os seus produtos e conhecer novos empresários. Então, a gente organiza essas missões ou com propósito específico para um parceiro ou outro, ou em conjunto, um grupo de associados. Enfim, é exatamente esse o trabalho que a gente faz e esse é o trabalho que dá resultado, né? A gente tem muitos cases de sucesso aí na história desses 73 anos da Câmara.
Eu vou pedir para colocar uma outra tela, que são dos produtos que a gente hoje mais vende, que o Brasil mais vende, que os países do mundo árabe mais importam, né? O açúcar, são também dados de 2024, que teve esse grande crescimento em relação a 2023. Açúcar, frango, minério de ferro, carne bovina, são basicamente commodities, tem muitos outros produtos, mas no quadro geral, ou são proteínas ou são commodities, né? Seja minerais, sejam agrícolas. É esse o mercado que existe ou existe mercado para produtos industrializados e para serviços também? Então, o mercado mais forte, sem dúvida, é esse elencado aí. O mercado de industrializados ele é um pouco mais restrito, porque o resultado das análises de custo, de estudo, do preço de chegada da mercadoria não são tão favoráveis. Mas tem muito espaço para esses produtos e alguns outros também em menor proporção. É que o açúcar, o frango e a carne, o minério realmente eles são muito fortes, eles têm uma proporção muito maior. Mas o mercado lá é muito amplo e há outros mercados. O senhor falou em algum momento, e eu também perguntei no início, sobre a característica halal dos alimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque, de certa forma, é uma curiosidade para o cidadão brasileiro que não entende exatamente como é, e se aplica somente a proteínas, a carnes, né? Seja branca ou carne vermelha, ou se aplica também a outros tipos de alimentos, o que é que isso significa? O mercado halal, Antônia, é um mercado muito grande e é um mercado em franca expansão, um mercado que está num crescimento muito grande ano após ano. O mercado halal, assim denominado, na verdade é uma cultura. A cultura halal é um modo de vida, é a forma como a carne é produzida, é entregue, é abatida, é transportada. São uma série de critérios, uma série de cuidados específicos que a produção, no caso da carne, do frango, desde a criação dos animais até a forma de abate, a distribuição, tudo envolve um conceito halal, um conceito específico. E esse conceito ele é muito abrangente, ele alcança sim também, por exemplo, hoje em dia cosméticos, tá? Quando você tem algum material que vai naquele produto e cuja produção é feita sob a égide dos critérios halal. Então, é um mercado muito grande já e em franco e expressivo crescimento. Do ponto de vista, o senhor falou de uma coisa muito interessante, de cosméticos. Hoje o mundo fala de cosméticos orgânicos, produzidos sem crueldade, sem testes em animais. O cosmético halal também segue essa linha. É um cosmético que, pelo Brasil, tem uma grande capacidade natural, né, de produção de bioativos. Se aplicam nesse sentido? Exatamente, exatamente. E existe a produção desses cosméticos, ou seja qual for a mercadoria, respeitados os critérios halal. Isso acontece de forma atestada pela empresa, realizada pela empresa produtora e certificado que dá ao comprador a certeza de que está comprando um produto cuja fabricação, cuja produção respeitou aqueles critérios. É assim que o comprador pode atestar a situação, a legitimidade do produto adquirido. O senhor falou que produtos industrializados são mais difíceis de ser exportados devido às questões de preço, às questões de transporte. Como é que é a logística, né, de transporte de produtos industrializados, de alimentos, a logística de uma forma geral de transporte dos portos brasileiros para os portos dos países do mundo árabe, da Liga Árabe? Exato, é um componente importante o custo de distribuição, porque a gente não tem muitas rotas alternativas. É um dos mercados que, inclusive, no início do ano, a gente, através da Apex e do Consórcio do Nordeste, a gente tentou atrair investimentos para o Brasil, porque a gente precisa de outras alternativas de rotas de acesso, que facilitaria e baratearia muito o mercado. É um ponto
que a gente, infelizmente, não tem tantas alternativas. Qual seria uma grande alternativa em termos de portos, por exemplo? De onde saem hoje essas exportações e de onde poderiam sair para melhorar a rota? Olha, a gente tem o Porto de Itajaí aqui no Brasil, lá no sul. A gente, com um porto, por exemplo, na região do Nordeste, há projeto dos governos estaduais nesse sentido, de captação de investidores, encurtaria em muito o trajeto. Esse é um exemplo expressivo e bem representativo, porque realmente ele abrevia o percurso em muito. O custo fica bem reduzido. O senhor poderia nos citar algum produto que tem realmente o potencial de ser exportado para esses países e ainda não tem exportação? Olha, a gente pensava, mel, por exemplo, é um produto que não tem. A gente elencou alguns produtos nos estudos realizados, mas tem alguns produtos, poucos, mas alguns produtos que ainda não há negociação. O mel é um deles que me vem agora. Vamos falar um pouquinho do que os países do mundo árabe vendem para o Brasil, além do petróleo, do que a gente já tem como padrão? O mundo árabe vende para o Brasil muito fertilizante. A gente tem, além de fertilizante, petróleo, alumínio, azeites, azeitonas, plásticos e químicos são as o carro-chefe. Exatamente, são as maiores importações. Falando um pouquinho da relação cultural, a Câmara de Comércio tem alguns comitês interessantes, um comitê que é voltado, que promove ações de empreendedorismo feminino, um que promove ações de esportes. A gente já sabe que em alguns momentos a gente teve muitos jogadores de futebol, principalmente brasileiros, indo, né, jogar em times do mundo árabe. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das mulheres, porque o senso comum tem uma visão um pouco fechada, né? O que a gente conhece aqui da participação das mulheres nos países do mundo árabe. E, no entanto, vocês têm um comitê que promove ações de empreendedorismo feminino. E essa questão cultural, ela, às vezes, pode facilitar ou não, né, essas transações comerciais. Como é que é essa questão do empreendedorismo feminino no mundo árabe? Então, Antônia, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque, de fato, as culturas, elas são realmente diferentes. E há um desconhecimento inerente a essa situação que ainda hoje prevalece, que pese hoje em dia, a oportunidade de conhecimento e de relacionamento que a gente vê, isso tudo recentemente é muito fácil acontecer, mas de fato o pessoal não tem esse conhecimento aprofundado. A gente traz, através desses comitês, o que a gente pretende fazer é exatamente isso, é divulgar, é mostrar, é aproximar, né, para que os povos possam se conhecer melhor. E nesses comitês aqui da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a gente tem o Comitê de Cultura, a gente tem o de Esportes, e a gente tem o comitê feminino. A ideia do comitê é exatamente isso, é aproximar mulheres empresárias do Brasil do mercado árabe. Então, o propósito desse comitê é organizar workshops, missões e aproximações para que o público brasileiro, os empresários, as empresárias, no caso brasileiras, possam conhecer melhor os países do mundo árabe e como negociar. E muitas vezes são surpreendidas, porque, de fato, tem aquelas impressões equivocadas aí de muito tempo sem muita informação, né? Então, a gente tenta desbravar exatamente isso, trazer elas para perto da gente e mostrar que isso tudo é possível. Para você ter uma ideia, hoje aqui na Câmara, a gente tem, na vice-presidência, a gente tem uma mulher, na diretoria, a gente tem 4 diretoras, então a Câmara dá muita importância e trabalha muito nesse sentido para mostrar e aproximar também as mulheres desse mundo de negócios. Essas transações, para a gente fechar, elas podem ser amplificadas em quanto, mais ou menos? O senhor tem uma ideia? Olha, a rigor a gente consegue transpor
praticamente o mercado todo. É um desafio otimista, utópico. Em tese é possível, porque o mercado ali é comprador em cifras expressivas. A gente não consegue estimar quanto poderia crescer, mas é um mercado que tem potencial, sim, de sobra para absorver o produto brasileiro, a oferta brasileira. A oferta brasileira que ia para os Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Fazer esse redirecionamento. Bom, é um potencial muito grande, então, não é? Sim, sim, é um potencial muito grande. Os números do PIB desses países mostram isso, né? Em que pese uma parte deles está em uma situação delicada, mas tem países muito pujantes, muito fortes, que têm um consumo muito alto e que podem sim adquirir esses produtos do Brasil. Doutor William Dib, Acreditamos. eu agradeço a sua participação aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado, viu, Antônio? Obrigado a todos. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal da TV, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.